Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso segundo podcast do Oncologia Sem Fronteiras. Hoje a gente vai discutir um tema muito importante e que está com uma força total agora nesses últimos tempos, que é a inteligência artificial, a IA. E aqui a gente tem um convidado muito especial, a gente está muito feliz, eu e Nara, estamos muito felizes de receber aqui esse convidado que eu tenho certeza que vai trazer informações para a gente, importante para a gente entender o momento que estamos vivendo com essa tecnologia de IA. Nara, quem que está aqui com a gente hoje? Apresenta aí essa pessoa tão especial que nós recebemos aqui hoje no Oncologia Sem Fronteiras. Olá a todos, a gente hoje tem o prazer de receber o Laurence. Eu vou deixar que o Laurence se apresente e fale sobre sua prática clínica. Laurence, é com você. Muito obrigado pelo convite. Eu sou atualmente professor da Federal de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia, trabalho com inteligência artificial já há um bom tempo, sou cientista da computação de formação, com mestrado e doutorado na área de inteligência artificial. O ano que vem aí já fazemos, apesar da IA ser algo extremamente novo para muita gente, só de estudo de IA eu já vou ano que vem completar 20 anos. Então nós temos aí uns bons tempos de inteligência artificial para a gente poder bater um papo aqui. Ô Laurence, então o que leva uma pessoa a querer saber sobre inteligência artificial? A inteligência artificial ela nos atrai já há um bom tempo. A inteligência artificial ela veio, ela não é tão, a hype dela eu concordo que é algo extremamente recente, mas a IA surgiu na década de 50 para vocês terem uma ideia. E o ser humano ele vem desde o início tentando entender como funciona o nosso cérebro, como funciona a nossa inteligência, como nós conseguimos aprender, e nós sempre buscamos, sempre nos deu aquele interesse em entender como isso funciona. E eu acho que o que leva a pessoa a entender a inteligência artificial é o quão a nossa forma de aprender como humano, ela nos fascina. E a gente quer levar isso para as máquinas, para as máquinas também poderem aprender. Laurence, quando a gente fala assim inteligência, no caso inteligência humana e inteligência artificial, será que a máquina, esse termo inteligência de máquina, ele hoje, no tempo que a gente está hoje, ele é correto? A máquina, ela é inteligente? Ela é criativa? Ela toma decisões? Porque isso a gente fica até mesmo um pouco preocupado. Puxa vida, que máquina inteligente é essa? Será que eu posso confiar nela? Como é que é a inteligência? O que é esse conceito assim, de inteligência de máquina? Inteligência artificial. Isso. Quando nós falamos em inteligência, nós temos vários níveis de inteligência. Nós temos até pessoas como Einstein, por exemplo, e nós temos inteligências bem mais simples. Se nós temos uma fileira de formiguinha e cai um galho, parte das formigas e as hastes desse galho têm tamanhos diferentes, parte das formigas vão pelo caminho mais longo, parte das formigas vão para o caminho mais curto. Mas passado um determinado tempo, você olha novamente, você só vê formiga indo pelo caminho mais curto. Isso é inteligência. Isso quando nós ligamos o nosso Waze e procuramos um caminho mais próximo para irmos para casa todo dia, aquilo dali é uma inteligência que veio da observação de formigas. Existe uma computação evolutiva dentro da inteligência artificial que trabalha com essas inteligências, com esses níveis diferentes de inteligência. Então, nós misturamos um pouquinho. Quando nós falamos em inteligência artificial, todo mundo pensa no topo. E esquecemos das inteligências mais simples, mas que nos resolvem grandes problemas no nosso dia a dia. E na medicina? Como é que a gente linka a medicina com inteligência artificial? A medicina é uma área fascinante, Eu sou apaixonado com medicina. A medicina, ela requer muita observação. Ela requer a experiência do profissional, Então, quando nós vamos trabalhar com quando nós buscamos, eu como cientista da computação, quando eu busco um atendimento médico, eu procuro saber o quanto tempo aquele médico se formou, aonde ele se formou, qual a experiência dele, por onde ele passou. E isso tem muito a ver com o que a gente fala de inteligência artificial. Quando nós falamos de treinamento de máquina, quanto mais e melhores dados, melhor será
a minha acurácia, a minha classificação. E a medicina, ela tem muito disso. A vivência do médico, a experiência do médico, ela faz muita diferença no diagnóstico final. Então eu acredito que essas duas áreas, acredito muito nisso, elas têm muito a crescer juntas, uma puxando a outra. E a gente, sem querer, a gente não observa, mas a gente cria dados, né, Leandro, o tempo inteiro. A gente cria dados quando a gente conversa com o paciente, quando a gente examina o paciente, quando a gente solicita exames do paciente, seja um simples hemograma até um exame de imagem mais complexo, né? Exatamente. Então, para o médico, né, Nara, por exemplo, fazer um diagnóstico de uma doença, um diagnóstico de um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. O médico sabe quais são os sinais e sintomas que o paciente, quando tem um infarto, apresenta, né? E esse paciente, então, chega lá no pronto-socorro e muitas vezes isso demora, né, até ser atendido. Hoje tem uma certa rapidez, né? O paciente, a estrutura rapidamente reconhece e direciona esses casos potencialmente mais graves. Mas a gente consegue, Laurence, ensinar a máquina, né? E o que eu acho relevante é que hoje, com o chat GPT, diferente do Google, site de pesquisa, o paciente mesmo consegue conversar com o chat e perguntar para ele, eu estou sentindo isso, o que você me recomenda? Não é assim? E você pode confiar nisso? O chat, ele nesse início, ele é confiável para recomendar o que o paciente faz? É uma medida adequada o paciente fazer algumas perguntas assim para o chat? Olha, Leandro, na minha opinião, a palavra é cautela, né? Como toda tecnologia nova, né, inovadora, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ser críticos. Né, eu tenho um grande amigo em Brasília que ele brinca que a profissão do futuro, que é o que todo mundo pergunta qual vai ser, ele brinca e diz que é curador de inteligência artificial. Então, por mais que a inteligência artificial possa lhe ajudar, ou possa ajudar, por exemplo, uma pessoa leiga a tomar uma decisão assertiva, ele vai precisar ser responsável por interpretar aquilo dali. Né, o chat GPT e todas as outras LLMs, né, que são as linguagens de modelo grande, elas possuem as suas limitações, como toda tecnologia. Né? Quando nós começamos a trabalhar, por exemplo, a utilizar o Waze cometia vários erros, te mandava para locais totalmente diferentes e que poderia lhe causar grandes problemas. Né? O ChatGPT também tem essa característica, né? Ele precisa, quanto mais, da mesma maneira que nós profissionais, quando nós dizemos que temos 20 anos de profissão, nós não cometemos os erros que nós cometíamos no início de carreira. E o ChatGPT funciona praticamente da mesma maneira, o conhecimento dele é acumulativo. Laurence, então você disse que ele está aprendendo, o ChatGPT, ele vem aprendendo, o ChatGPT ou qualquer outro sistema de inteligência artificial similar, depois você fala pra gente... É só o chat que existe alguns outros, né? Coloca esses exemplos, mas ele vem, pelo que você está dizendo, ele vem aprendendo ao longo do tempo e a tendência é ele melhorar cada vez mais, é isso? Sim, todos os sistemas de inteligência artificial, eles têm essa característica. E isso os difere dos softwares tradicionais. Então, um software tradicional, por exemplo, um sistema de estoque, um sistema de distribuição, você constrói o mesmo, você entrega e ele não muda, é aquilo dali. Se a regra de negócio não mudar, ele não muda. A inteligência artificial não. Chegam novos pacientes com novos sinais e sintomas, com novas características, com novas imagens, e o sistema, da mesma maneira que nós não escutamos desde criança, não fique parado no tempo, né? Você está ocioso, você não pode, o profissional está fora do mercado porque ele parou no tempo. Ela não pode parar no tempo, porque se ela parar no tempo, ela vai acontecer igual acontece com a gente, ela não vai conseguir responder às questões mais atuais. Então ela está sempre em mudança, sempre em mutação. E é até bom ter comentado sobre isso, que a gente falou aqui do chat, mas é extremamente importante a gente entender e conhecer os fundamentos da inteligência artificial, né, Laurence? Principalmente na medicina, porque se a gente não entender os fundamentos básicos, a gente não consegue interpretar o que a gente tem lá de resultado. Então, isso sim, quando a gente fala do ChatGPT,
Para que a gente tenha um resultado bom, a pergunta tem que ser de forma muito bem feita, muito criteriosa, e quando qualquer pessoa faz qualquer pergunta, você tem um resultado que pode não te responder aquela dúvida que você teve no início, né? Sim, e o pior não é não lhe responder, é lhe responder algo que não condiz com a realidade, que não é verdade, né? E isso é comum, porque ela está em fase de adaptação, está em fase de aprendizado, é algo extremamente novo, né? Mas o que nós trabalhamos hoje com inteligência artificial, hoje nós estamos no que nós chamamos de hype, né? Então hoje todo mundo fala de inteligência artificial, mas a inteligência artificial, como eu citei, ela se iniciou em um congresso nos Estados Unidos na década de 50. E de lá para cá, vários métodos foram sendo desenvolvidos. Então, eu mesmo utilizo rotineiramente métodos que foram criados na década de 70, na década de 80, e que fazem coisas que uma rede neural artificial profunda faz, que foi proposto em 2017 e acabou de ser agraciado com o Nobel, né? Então, o que esses métodos fazem não é de hoje, não é agora, né? Nós já temos, como eu pontuei para vocês no início, o ano que vem eu vou para 20 anos que eu trabalho com IA. Então, a IA já existe há muito tempo. O grande boom da IA foi que nós conseguimos hoje ter uma quantidade de dados gigantescas, os métodos que nós já tínhamos, e nós temos hoje computador para rodar isso tudo, que antes nós não tínhamos, né? Então os nossos computadores, eles evoluíram muito. Hoje nós temos um supercomputador na mão. Você está com um supercomputador na mão. Dificilmente há 10 anos atrás nós tínhamos um computador tão bom desse na sua casa, no desktop. E como é interessante você falar sobre isso, porque IA, a gente fica pensando, a inteligência artificial esquece que você tem que ter um computador potente, um hardware lá muito bom, para que você possa desenvolver o software da inteligência artificial, né? Sim, e isso aconteceu, né? Nós temos um fato na inteligência artificial chamado de inverno da IA. Então a IA, ela dormiu, para vocês terem uma ideia, da década de 50 até a década de 90. Ela passou quase 40 anos adormecida, ninguém olhava para isso. Quando eu comecei a fazer mestrado na área de IA, eram pouquíssimas pessoas que seguiam a área, porque nós não estávamos nessa hype, né? E aí, no que nós conseguimos juntar esse monte de coisas aí simultaneamente, aí sim, e nós conseguimos resolver tarefas que são do nosso cotidiano. Hoje nós colocamos no nosso carro o nosso Waze e ele recalcula a rota automaticamente. Ele usa, né, menor caminho, ele usa inteligência artificial e ele consegue mudar o caminho de uma forma muito rápida. E isso é útil, né, para nós. É fantástico isso, mas um outro comentário, Laurence, por exemplo, até uns anos atrás, a IA estava muito distante da gente, né? A IA só grandes grupos que tinham... A gente usava ela, sim, mas eu não tinha condição de ser a pessoa ativa, né? Estimulando, querendo usar a IA por mim mesmo. E a partir de um certo momento, você falou 2017, eu acho, que ela conseguiu interpretar que a gente consegue conversar com a IA, né, através desses chatbots, através desses, igual o ChatGPT. Então, acho que esse ponto é um ponto importante, né? A IA saiu de grandes empresas você falou do IBM, do Waze, da Microsoft, da Apple, e hoje você diz está no nosso celular, porque eu consigo conversar com ela, né? Hoje ela entende o que a gente conversa. Como isso é possível, cara? Como é que ela consegue responder para mim e conversar igual a gente está conversando aqui agora? É incrível, de forma instantânea, com conhecimento de toda a humanidade. É isso mesmo? É isso mesmo. O pai da inteligência artificial é o Alan Turing. Todo mundo, a maioria das pessoas já assistiram aquele Jogo da Imitação, onde conta um pouco da história do Alan Turing. E um software, para ser considerado inteligente, há muito tempo atrás, ele precisava passar no teste de Turing, onde você faria perguntas para algo, para alguém ou para uma máquina, e você não conseguiria, se você não conseguir detectar quem é a máquina e quem é o humano, a sua máquina é inteligente. Então esse foi o teste de Turing. E acredito eu que nós já estamos hoje muito próximos
de ter esse teste de Turing, porque com a IA generativa, que é o próximo passo, né, da inteligência artificial que nós temos hoje, e a mais famosa, nós conseguimos ter uma quantidade de dados processados gigantescos que nos permite ter repertório para conversar com qualquer tipo de pessoa. É como se você lesse todos os livros de direito possíveis e imagináveis e começar a conversar com um advogado ou com um médico. Então você pega todos os livros de medicina, lê, e aí você consegue ter o quê? Vocabulário. Então hoje essa IA generativa, ela tem um quê disso daí? Ela leu tanto de tantas áreas fragmentadas que hoje ela consegue conversar com você, que é médico, como se fosse um médico. Ou comigo, como se fosse um cientista da computação. Isso é incrível também, e o que eu acho incrível é como ela consegue compreender o contexto, né? Ela não se atenta palavra por palavra, ela se atenta à frase, né? E ela consegue já concluir uma frase que eu coloco, ela já entende o contexto disso. Isso, no meu entendimento, é que trouxe a IA para o dia a dia nosso, né? De perguntar, de estudar e de ter... de compartilhar dados assim comigo para tomada de decisão. É incrível essa forma dele entender o contexto. Então, e como é que a gente consegue controlar isso, Laurinha? Como é que a gente vai conseguir delimitar até onde eu posso ir na IA e até quando eu posso trabalhar com dados que não são meus? Isso aí é uma pergunta extremamente criteriosa. No primeiro ponto, nós temos que ter ética. Né? Da mesma forma, eu também trabalho na área de biotecnologia. Então, da mesma forma que nós tivemos que ter critérios para trabalhar, por exemplo, com organismos geneticamente modificados, né? Não é qualquer pessoa que pode sair misturando genes e buscando novos organismos, a IA ela vai precisar urgentemente de uma regulação. Nós não poderemos trabalhar com quaisquer dados, de quaisquer maneira, para quaisquer fim. Nós precisamos muito bem ter fronteiras de até onde a gente pode ir e até aonde a gente não deve ir. Né? E essas informações elas vão sendo coletadas, elas vão sendo colocadas, né, nos dias de hoje. Um pouco tardia, mas coisas novas são assim mesmo, né? A gente vê o que aconteceu e depois toma a decisão. Mas nós vamos ter que trabalhar, a sociedade vai ter que discutir isso daí, de qual a melhor maneira de proteger os dados das pessoas. Já tivemos algumas alternativas, mas acredito eu que nós ainda estamos muito longe de hoje, nós estamos trabalhando numa terra sem lei. E só para contextualizar aqui, a gente linkando com medicina, a IA ela é um acessório extremamente útil para o dia a dia do médico, né? E que a gente não tem noção de que a gente trabalha já com a IA e a gente simplesmente, a maioria dos médicos, que são uma pesquisa recente, né, tem uma pesquisa recente do próprio CRM em relação ao interesse do médico com IA, o próprio médico tem receio e na realidade ele já trabalha com IA, se mesmo comentou, o computador está aqui na minha mão, eu já trabalho com ele, mas a gente não consegue saber que a gente está trabalhando com a IA e entender que a gente precisa conhecer mais a IA e aprender mais para que isso possa ter mais utilidade no dia a dia, né? Da mesma maneira que nós temos novas tecnologias, como por exemplo os nossos smartphones, que revolucionou a forma que nós trabalhamos com os nossos computadores, a IA ela é extremamente nova e ela está no nosso dia a dia. Só que a gente ainda não extrai da inteligência artificial, principalmente, né, a área médica, todo o seu potencial. Então, nós temos ferramentas que foram criadas, como, por exemplo, você citou, doutor Leandro, o ChatGPT. Nós podemos criar ferramentas, nós podemos fazer perguntas, nós podemos fazer questionamentos, nós podemos gerar estudos de caso e várias outras coisas
Basta nós sabermos utilizar e nós quebrarmos aquela barreira da tecnologia, né? E a tecnologia é assim, sempre foi, né? Quando os computadores chegaram, né? As máquinas de datilografia, elas largaram de ser utilizadas, gerou um impacto muito grande. E a inteligência artificial, ela também é desse jeito. Muitas pessoas ficam com medo de perder a sua profissão, de serem substituídos pelas máquinas. Eu garanto para você, dificilmente nós vamos ser substituídos, porque somos nós que treinamos as máquinas. Nós que dizemos para ela, você está correto ou você não está correto. Uma máquina que faz um diagnóstico, ela só faz o diagnóstico porque um médico ensinou ela a fazer um diagnóstico. Sozinho, se você entregar para ela uma imagem de uma tomografia ou uma figurinha, uma imagem de cachorrinho, para ela não faz diferença nenhuma o que é tomografia do que é cachorro. A forma que ela trabalha na imagem de cachorrinho ou na imagem de tomografia é exatamente a mesma. Interessante. Então somos nós, seres humanos, né, médicos, que fornecemos para ele. Falou, isso daqui é importante, isso daqui eu quero que você aprenda, porque isso vai ser útil para nós em determinadas situações. Entendi. E assim que a máquina aprende a identificar numa tomografia, por exemplo, que você disse, o que é uma tomografia normal de um pulmão e o que é uma tomografia anormal. É isso. E ela consegue otimizar o tempo médico, né? Perfeito, essa é a ideia, né? Então na minha opinião, o grande segredo, a grande função da inteligência artificial é otimizar a tomada de decisão, diminuir a quantidade de erros, né? Porque se eu consigo dentro de um hospital otimizar 10, 15, 20 minutos num atendimento. Importante. É muito importante. Se eu consigo otimizar o trabalho de um recém-formado, de um residente, diminuindo ou melhor, não é nem diminuindo, é aumentando a confiança dele num diagnóstico, eu consigo andar, eu consigo dar para o meu paciente um atendimento mais rápido, um atendimento mais eficiente, um atendimento com menos erro, né? E isso a IA pode fazer sem problema algum. Eu tenho absoluta certeza que ela consegue fazer isso. Se a gente pensar no SUS, nas emergências lotadas no SUS, né, que a gente está falando aqui de otimizar o atendimento, né? O quanto que isso melhora no dia a dia, se a gente pensar no dia a dia do médico, né? Sim, e nos prontos-socorros também, né? Estão tudo tão cheios e é um ambiente tão difícil, né? De espera, de tempo. O tempo é muito importante nesses traumas, nessas urgências que a gente recebe nos nossos hospitais. Isso vem agregar, né? A gente falando, né, Leandro, que isso otimiza na emergência. Imagina para os nossos pacientes com câncer. Eu vou fazer o diagnóstico mais precoce, eu vou otimizar o diagnóstico, não vai demorar tanto para sair o resultado da tomografia, não vai demorar para sair o resultado da patologia, e eu vou te dar o diagnóstico de forma mais precoce, e aí o cirurgião vai fazer isso e vai andar mais com o que vai fazer com o tratamento, e nós também vamos pegar pacientes numa fase mais inicial. E outra coisa também, o próprio paciente, né, Laura? Ele com perguntas certas que podem ser orientadas pela equipe médica, ele consegue ter com precisão assim, quais são os cuidados que ele tem que ter depois de um tratamento, né? Depois de uma quimioterapia, depois de um antibiótico, Sim. Depois de uma cirurgia. Então, ou seja, é toda a cadeia, né, médica, desde lá da prevenção, diagnóstico, tratamento. A gente tem essa ferramenta para utilizar de forma muito eficaz, como você falou, sempre com atenção, sempre sabendo que a última palavra eu acredito, sempre é nossa. Posso profetizar? Sempre será. Então, nesse sentido, Laurence, eu queria fazer uma provocação para você. Por exemplo, o conhecimento humano, ele tem aumentado, o conhecimento do ser humano, né, de cérebro, de processamento de dados cerebrais, digamos assim, naturais. Ele tem aumentado, certamente. O conhecimento da inteligência artificial também tem aumentado. Você falou que é muito recente, mas ela tem aumentado. Mas quando a gente vê esse gráfico em curva, o crescimento da inteligência artificial, ela é muito rápida, ela é exponencial. E certamente vai ultrapassar, pelo menos graficamente, o conhecimento humano, que é lento. Você acha que esse momento, quando chegar, se vai chegar,
ele vai superar essa criatividade que o ser humano tem, essa tomada de decisão que hoje a gente fala que é só nossa? Isso é uma angústia que eu acho que o ser humano tem, que conhece IA. O meu orientador de doutorado, né, ele trabalhou no avô do ChatGPT lá na Carnegie Mellon University, né, e todo mundo perguntava para ele, para onde que vai, para onde que fica, se sair do controle, o que que você faz? Ele respondia simplesmente, eu desligo da tomada. A inteligência artificial, ela roda dentro de um dispositivo, ela roda dentro de um computador, ela roda dentro de um smartphone. E quando nós falamos principalmente de aprendizado de máquina, que é a principal área da inteligência artificial, nós não podemos esquecer de que quem ensina, correto ou errado, somos nós. Né? Ela consegue aprender do aprendizado? Sim. Mas quem valida se aquilo dali faz sentido ou não, né, somos nós. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com isso daí, que é o que nós chamamos de aprendizado semi-supervisionado. E ela não consegue saber se ela está correta ou não. Somos nós que precisamos falar. Olha, você está no caminho correto, continue. Ou não, você não está no caminho correto. Pare de continuar por esse caminho. Quando nós falando de ChatGPT em alucinações, nós temos esse tipo de situação, né, onde ela aprende uma coisa errada e esse erro é propagado. Então, eu sou extremamente cético com relação a isso daí, não acredito que nós teremos... Que bom, Laura, a gente fica tranquilo, né, Nara? Porque o ser humano sempre tem que ter a última palavra mesmo, né? Então, não dá pra gente confiar isso na Eu achei tão interessante você falando sobre isso, Laurence, que outro dia eu estava vendo sobre o motorista do carro, que é o chofer do carro, por IA. E aí, quando ele chega num cruzamento, você tem que falar qual que é a decisão que ele tem que tomar. Ele não consegue sozinho saber que aquele carro que está vindo à direita e o que está vindo à esquerda, qual que você tem que dar preferência, e aí o ser humano entra em ação, né? Você tocou num ponto que eu gosto, né? Eu sempre falo com os meus alunos, carro autônomo, nós já temos tudo para ter. Nós já temos computadores, nós já temos software, nós já temos hardware, nós temos tudo. Por que ainda nós não temos uma popularização de carros autônomos? A resposta, na minha opinião, é simples. Responsabilidade jurídica. Se você compra um carro autônomo e vai com ele aqui numa rua de Belo Horizonte, aquele carro bate ou atropela uma pessoa, acontece qualquer incidente. De quem é a responsabilidade? O dia que nós conseguirmos responder essa pergunta, nós teremos carros autônomos funcionando no mundo inteiro. Mas o carro autônomo é a responsabilidade de quem criou o carro? Que montadora que vai querer fazer um carro autônomo, assumir a responsabilidade de um carro andar no mundo inteiro, em qualquer lugar? Dificilmente a gente vai encontrar. É do governo? Vamos supor que você chega numa esquina, alguém retirou a placa de pare. O computador, ele reconhece padrão. Ele vai procurar por um hexágono vermelho escrito pare. Se não tem aquele hexágono vermelho escrito pare, ele vai parar? Não. Ele passa direto, tromba. E aí? A responsabilidade de quem? O carro não viu a placa. É da prefeitura? Ou é de quem tirou a placa? Então, prestem bastante atenção que nós temos vários pontos que não é só tecnologia. E na minha opinião, a IA, ela tem muito disso, né? Tem hora que é você que vai... Nunca ninguém vai virar e falar assim, ó, fecha o olho e confia na IA. Nós não faremos isso. Boa, Laurence, isso aí é muito importante que você falou, que é a regulamentação. Tudo precisa ser regulamentado, né? Porque senão, exato, alguém tem que se responsabilizar pelas suas atitudes. Isso é normal em todo ser humano. E a IA, como é que eu responsabilizo ela? Então, acho importante a gente ter esses freios. Sim, é muito importante. Freios, né? A gente tem que crescer, mas de forma que a gente consegue responsabilizar. Sim, né? A palavra final vai ser do ser humano. Sim, mas a IA é infinita? Porque a gente está vendo, assim, você falou de um motorista autônomo, a gente fala do robô que tira poeira em casa, que passa pano, a gente está falando do ChatGPT, a gente está falando... Então, é infinita, entra em tudo quanto é canto nosso?
A IA, eu não acredito que esteja infinita. Vai chegar uma hora que a gente já vai ter... Lembra quando nós começamos a ter os computadores? Era fantástico. Nós tínhamos Word e Excel. Conforme, na minha opinião, o ser humano é infinito. O ser humano é infinito, porque fomos nós que criamos isso tudo. Né? Se nós pegarmos, né, a medicina, eu vi uma reportagem que eu achei fantástica, que foi quando o ponto inicial de quando eles entenderam que o ser humano realmente era inteligente. Né? Foi quando eles conseguiram ver, acharam uma perna que conseguiram, alguém foi lá, amarrou, cicatrizou e ficou alguém cuidando daquela pessoa. Né? Então, e isso é algo, na minha opinião, fantástico. E quem criou a inteligência artificial? Fomos nós. É um método matemático. Boa, Laurence, isso nos dá tranquilidade. Pode ficar tranquilo. De saber que realmente o que você falou é muito correto. A IA, ela não substitui nunca o homem. Nunca. Né? Mas o importante é o ser humano, é a pessoa conhecer a IA, para que a gente saiba como agir, como trabalhar, como ela sendo uma ferramenta para o nosso dia a dia. Esse daí é um caminho sem volta. Sim. Esse daí é um caminho sem volta. Quem não souber trabalhar com a IA está fadado ao fracasso. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso papo aqui com o Laurence. Eu queria agradecer o Laurence imensamente por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. Laurence, eu queria que você fizesse as considerações finais. Ok, pessoal, eu que agradeço a oportunidade, é muito bom, né, falar de tecnologia, de inteligência artificial para um público tão seleto e que me chama muita atenção, né? Como eu disse para vocês, eu adoro medicina. E qualquer informação, caso queiram conversar um pouquinho mais, né? O meu LinkedIn é Laurence Amaral. Estarei lá à disposição para a gente poder bater um papo. Pessoal, então finalizando esse nosso podcast, esse segundo podcast da Nova Anel, Oncologia Sem Fronteiras, tivemos a alegria de conversar aqui com o Laurence, nos mostrando, né, a importância de IA no nosso dia a dia. E esperamos vocês, né, nos próximos episódios dos podcasts Oncologia Sem Fronteiras. Até lá!